Olá, mulher linda, chega aqui, vamos conversar, tá? Um assunto muito sério que particularmente me gera muito incômodo. Eu já vim falando aqui nos meus stories, pra quem me acompanha. E se você não acompanha, vai saber agora. Deixa eu te falar. O teu ex-namorado, o teu ex-marido, ou até atual, ele não é narcisista. Ele não tem um transtorno de personalidade narcisista, tá? E por mais que isso te choque, eu vou te falar o porquê. A gente tem visto aí um boom de transtornos de personalidade narcisista em homem, tá? Mas há um tempo atrás na história nós tivemos também um boom de transtornos de histeria nas mulheres, né? Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver. E aí você vai entender de onde surge esse termo. Fulana é histérica, tá? Sendo que nessa época a histeria era uma questão social, né? De mulheres que estavam com roupas muito apertadas e aí não conseguiam respirar, desmaiavam, não conseguiam ter uma circulação sanguínea adequada e aí passavam mal, né? E ainda tinham as diversas questões emocionais da quais as mulheres passavam nessa época. E aí quando elas tinham um mínimo de tentar se rebelar, elas eram tidas como histéricas, tá? Então esse é um bom resumo. Agora no transtorno de personalidade narcisista que a gente está vendo atualmente é o seguinte, né? Ele tem por característica 99% a gente vê isso aí de homens, né? Sendo tudo focado em homens, sinais que os homens narcisistas apresentam, tudo mais, tá? E só que a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, não é tão parecido os sinais do homem como narcisista com os sinais de um comportamento de um embuste, de um cara abusivo, de um cara tóxico. É tão similar por quê? Então vamos lá. O narcisismo em si, ele não é uma doença. Eu não vou entrar nesse mérito agora de termos técnicos, tá? Agora, existe dentro da psiquiatria o transtorno de personalidade narcisista, que é uma patologia, tá? E como a maior parte das patologias de transtorno de personalidade não é algo comum e precisa de todo, né, um parâmetro para ser de fato diagnosticado. Então, a primeira coisa é, não é nem correto que profissionais que não tenham tido contato com a pessoa diagnostiquem. Primeiro ponto, né? E o segundo ponto, eu entendo que você na tua dor queira buscar entender o que está acontecendo. Isso é normal, todo ser humano, a gente quer entender o que está acontecendo, por que aquela pessoa age do jeito que age com a gente, tá? Mas um transtorno de personalidade é algo muito mais complexo, não é assim por sinais que a gente vê na internet, tá bom? E a grande questão da maioria dos homens que a gente vê que estão sendo diagnosticados como transtorno de personalidade narcisista, na verdade são homens comuns, filhos bem saudáveis do patriarcado, tá? Que são socializados, ou seja, a socialização masculina faz com que eles tenham total liberdade para agir de forma né, sem empatia com mulheres, de forma cruel, altamente egoístas e imaturas. Ou seja, é um homem, filho do patriarcado saudável, né, em que ele pode o quê? Ele pode agir de uma forma extremamente imatura, emocionalmente, extremamente irresponsável, porque ele sabe que não vai ter responsabilização pelos seus atos, e ele está pouco se importando com o sentimento da tua mulher. Mas você vê que com outros homens, e quando ele quer, ele sabe agir de uma forma bem empática. Então isso não é um transtorno de personalidade narcisista, é só um homem socializado como um homem, né? E é por isso que a gente vê que é um comportamento muito comum em grande parte aí dos homens que a gente está vendo de abusivos e tudo mais, tá? E aí o que acontece? Nós temos a socialização feminina, onde nós mulheres somos socializadas para sermos dóceis, passivas e submissas. Então a gente tem um combo, né, da socialização masculina, do domínio, da falta da empatia pelo homem, da falta da empatia do homem pela mulher, da imaturidade masculina. A mulher dócil, submissa, passiva, aceitando migalhas emocionais, naturalizando abusos, achando que muitas vezes é o jeito do homem, que o homem é assim, tá? Agora vamos lá, o que é muito perigoso por conta disso, né? De falar, meu ex é narcisista, né? Meu ex-namorado, meu ex-marido, coisa assim. Primeiro ponto. Por ser um transtorno de personalidade, a gente tira a responsabilidade do cara sobre isso, né? Porque é um transtorno de personalidade, é uma patologia, ou seja, é uma pessoa que está doente. E aí ele deixa de fato de ser responsabilizado pelas atitudes dele, quando ele tem plena consciência. Ele é só um cara imaturo, irresponsável e egoísta, tá? Então, quando a gente coloca no patamar do transtorno de personalidade, é extremamente perigoso por isso.
E aí não é à toa que tem muitas mulheres que acham que se ele for pra terapia, ele vai melhorar. Ele vai ficar legal comigo. Só que por ele ter uma doença, né? Por ele muitas vezes não saber o que faz. Né? Porque tá além do controle dele, quando não é assim. Ele sabe exatamente o que ele faz e ele escolhe agir assim, porque ele tem uma sociedade que respalda isso. Né? Ele não tem consequência dos atos dele. Tem sempre alguém para ajudar ele. O outro ponto muito perigoso disso tudo, quando a gente coloca, né, como transtorno de personalidade narcisista em grande maioria dos homens, como a gente está vendo, a mulher, ela deixa ainda assim de despertar, né, de buscar de fato tomar a tua vida e o amor próprio e a autoestima dela, porque eu vou me fortalecer, tudo bem, né, mas era um transtorno, o cara era um narcisista, tinha um transtorno de personalidade. Eu vou ficar de olho, o próximo não vai ser assim tão ruim, o próximo não vai ser assim. E não é o que eu vejo na prática, não é o que eu recebo na prática de mulheres. Justamente por conta desse discurso social que está sendo vendido, dos homens narcisistas, é recorrente as mulheres caindo em situações de abuso, justamente porque ele era uma pessoa com transtorno de personalidade, foi algo que estava muito além de mim, mas o próximo não vai ser assim, porque, né, tipo, transtorno de personalidade é algo muito sério, muito delicado, não vai acontecer no próximo. Só que como não é, de fato, um transtorno de personalidade, é um homem imaturo, egoísta e irresponsável, né, acontece com o próximo. Por quê? Porque eu não estou, de fato, fortalecida emocionalmente, eu não estou desperta, eu não estou ali com o meu amor próprio, bem trabalhado, a minha autoestima, e aí eu caio de novo, e de novo, de novo, em situações tóxicas e abusivas, tá? Então isso é extremamente perigoso. E é por isso que a gente tem que falar de não era narcisismo. Não quer dizer que não existem? Existem. Mas não é com essa frequência, tá? Não é isso, não é isso. E outro ponto. O homem não ter um transtorno de personalidade não quer dizer que ele não tenha sido cruel contigo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, sim, ele foi cruel, ele foi abusivo, ele foi tóxico. E é necessário olhar isso tudo, ressignificar as tuas dores para que você nunca mais caia. Mas entendendo o primeiro ponto que ele não era um narcisista, tá? E você tem que entender que tem muitos e muitos homens com esse mesmo padrão. Que não são narcisistas, são só filhos saudáveis do patriarcado. E que enquanto não for trabalhado de uma forma muito profunda isso emocionalmente, você está em risco, sim. Tá? Então é necessário terapia, sim, e com alguém, uma profissional, que possa te abrir os olhos e te fazer entender isso. Que é uma situação muito mais delicada do que apenas um transtorno, como se fosse algo pontual, né? Tipo, olha, esse aqui era um transtornado emocionalmente. Não. Isso é um homem saudável, filho do patriarcado. Que enquanto você, mulher, não tiver com o seu emocional bem fortalecido e estabelecido, você vai ser vítima de situações abusivas. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você quiser saber mais informações sobre terapia online, me manda uma mensagem no DM.